Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Solamento Podcast. E hoje nós vamos, além de ter um baita de um convidado, que nós já vamos apresentar, nós vamos falar de um assunto muito relevante para os nossos dias. Afinal de contas, eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast, mas estamos gravando no mês de outubro já. E quando a gente piscar, já é Natal. E quando piscar de novo, já estamos lá em março, né, de 2026. Então, não sei como você está, mas nessa época do ano... Eu tô cansado. Já temos filmes de Natal na Netflix pra assistir. Começou a temporada. Que é muito ruim, né? Entre nós é muito ruim filme de Natal. Meu. O clima de filme de Natal é maravilhoso. E por que a gente tá falando sobre isso? Porque o assunto hoje é espiritualidade em tempos de esgotamento, de cansaço, né? Essa época do ano, claro, tem um fator psicológico, eu acho, também muito forte, né? A gente começa a dizer, tô cansado. Às vezes nem fez muita coisa, mas tá cansado, né? Porque principalmente pastor, né? Pastor não trabalha. Não trabalha muito. Vislumbrando as férias, aquela coisa toda, né? Então a gente vai falar hoje sobre essa questão de como manter, né, uma vida de intimidade com Jesus, uma vida de profundidade, apesar do cansaço, porque nós todos estamos à mercê do cansaço, né, da rotina, dos dias, do dia a dia. E o nosso convidado de hoje, antes do convidado, por favor, a mesa aí se apresente, quem quiser começar. Fala pessoal, Christian, bom dia, boa tarde, boa noite. E no 7º dia Deus descansou. Que aprendamos isso hoje aí. É verdade. Tem gente que só quer viver no 7º dia também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas Castilhos. E como eu disse, estamos cansados. Estamos. E o nosso convidado nos deu a honra, né, da sua presença hoje, esteve conosco num retiro no final de semana, e a gente sempre aproveita, né, para gravar junto, e aceitou de pronto o nosso convite aqui, o Helder Cardim. Muito bem-vindo, Helder. Muito obrigado, valeu, Francesco, valeu todos aqui da Aliança, privilégio muito legal poder partilhar do podcast e também do que foi o final de semana, né, Sim. Retiro de casais, celebração aqui na igreja, muito bom, valeu mesmo. Foi muito bom, né? Muito que legal. honra. Que honra tê-lo. Que momento. Conosco. E estamos muito felizes, né? Porque esse é um assunto bem importante. E de fato, como mencionei no início, essa época do ano a gente começa a botar a língua para fora, né? Babar na gravata, sei lá, outra expressão que existe aí de cansaço. Enfim, a gente então quer compartilhar com vocês a respeito de como lidar com isso, né? Como a gente pode olhar para a palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do cansaço, né? Dessa espiritualidade, né, em tempos de esgotamento. Então, a gente pode começar dizendo assim, talvez de modo mais geral, como que o cansaço talvez afeta, eu acho que é um bom início, assim, né, a nossa vida com Deus, e aí depois a gente pode ir entrando ali nas questões mais profundas, né, porque talvez quem está nos ouvindo diz, mas o que o cansaço interfere? O cansaço interfere em muitas coisas na nossa vida com Deus, né, a gente tem menos vontade de fazer devocional, sei lá, menos tempo, menos vontade de ler a palavra, de orar, enfim. De que formas o cansaço pode nos afetar, assim, né? Então, pra gente entrar no assunto, como é que o cansaço, vocês acham, primeiro, pessoalmente, como é que o cansaço afeta vocês, né? Eu começo a não ter vontade de fazer mais nada, né? Então, começo a querer, começa uma luta interna, né? Daquilo que eu sei contra aquilo que eu estou sentindo. Então, eu começo a me obrigar a fazer as coisas intencionalmente, muito mais do que quando estou descansado e bem, né? Então isso se torna um pouco mais pesada a rotina, enfim, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, porque eu sei que eu tenho que fazer, independente de eu estar com vontade ou não, mas é uma luta interna, vira uma tensão ali no coração. Eu acho que também afeta, Francisco, a qualidade daquilo que a gente tem que fazer quando a gente tá cansado, como tu falou. Muitas vezes a gente faz porque a gente tem que fazer, mas qual é o tipo da qualidade, a intensidade daquilo que tu bota na tarefa que tu tem que fazer? Por exemplo, na tua devocional, eu sei que eu tenho que fazer, mas se eu estou sobrecarregado, cansado, etc., esgotado, qual é a qualidade daquilo que eu vou colocar em cima daquilo que eu estou fazendo? Então eu percebo muito nisso na minha pessoa. Quando eu estou, vamos dizer assim, cansado, sobrecarregado, a qualidade do tempo que eu estou empregando naquilo que eu estou fazendo, ela cai, e cai bastante. Então não adianta, às vezes, a gente fala, tem que fazer, às vezes mesmo cansado, mas
né? Eu acho que é importante a gente observar que a qualidade do tempo que tu está empregando também, ela é importante, né? Então, acho que é outro ponto, outro modo de a gente observar também que quando estamos cansados, a qualidade do tempo investido naquilo que a gente faz cai, e acho que cai bastante, né? Eu acho que, assim, eu estudando sobre esse assunto, né, nos preparativos do podcast, eu li o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Olha Tá? só, hein? Ah, Filósofo e ele contemporâneo, é isso aí. coreano, Sul-coreano. e mora na Alemanha. Escreve em alemão. Em né? alemão. Escrevemos em alemão. Li em alemão, inclusive. Mas, assim... E não entendeu nada. Aí ele foi pro português. Eu acho legal algumas definições de cansaço que a gente tem que ter também, né? Porque não é só o chegar no fim do dia esbaforido em casa, né? Tem essa tensão toda mental e esse ambiente que a sociedade cria de nos espremer até o fim. De que a gente tem que se doar ao máximo e a gente pode, né? Ele até usa esse yes, we can, né? Como esse momento que a gente vive como sociedade de coaching, né? Tipo, você tem que levantar antes de todo mundo, trabalha enquanto todo mundo descansa, tome o banho gelado de manhã cedo, porque vai ter gente que não vai estar tomando quentinho, né? Já comece o dia fora da sua zona de conforto. Espero vir tomar o banho gelado aqui em julho. Vai ser bem legal. Eu acho que vai muito disso e dessa percepção da sociedade que ela nos empurra a se esgotar, né? Aí ele até fala da sociedade em alguns momentos trabalhando com questões virais, e aí ele traz que a nossa doença agora ela não é mais viral, ela é mental. A gente trouxe, através desse comportamento, uma doença que pesa na cabeça e tudo mais, e que, daí eu trouxe até uma frase. Seria minha frase de início, mas eu achei que no 7º dia Deus descansou era melhor. Mas ele traz que na sociedade do desempenho, o depressivo é um animal laborans, um animal trabalhador que explora a si mesmo sendo o agressor e vítima ao mesmo tempo. Então, a gente faz parte disso tudo, a gente entra na dança e acaba se espremendo, acaba se dedicando até a última gota de suor no trabalho, e a gente é pressionado a isso. E acho que muito do que a gente tem que falar hoje no podcast é de como enxergar na Bíblia um descanso a isso, ou e na contramão disso que a sociedade nos apresenta como solução, que é dar o máximo até que a gente não aguente mais, até que deu uma síndrome do burnout da suco da laranja. e depressão. Eu percebo que acho que existem várias qualidades de cansaço, né? Existem vários tipos de cansaço. Há uma ideia equivocada de muita gente de que o trabalho é a maldição de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, o que não é verdade. Gênesis 1, Deus cria Adão e Eva para cultivarem o jardim de Deus, ou seja, para trabalhar. A maldição do trabalho, ou o peso do trabalho, é porque com o suor do seu rosto, ele teria que lavrar a terra com um peso que antes do pecado ele não teria. Então, o trabalho não é um problema. E quando eu falo que existem qualidades distintas de cansaço, é que é muito daquilo que Eclesiastes fala. Correr atrás do vento produz canseira. Trabalhar não produz canseira. O trabalho sem sentido cansa. Você pega alguém que ama o que faz e chega no fim do dia e está cansado, mas ele olha para trás, ele produziu com extrema satisfação e alegria. O cansaço dele é recompensador. Porque ele se dedicou, ele se cansou naquilo que ele ama tanto fazer, e que ele entende a utilidade e propósito daquilo que ele faz, então o cansaço para ele não é um problema. Dificilmente essa pessoa, e Eclesiastes 5 vai nos lembrar isso, dificilmente essa pessoa que trabalha com o que ama e que Deus enche de alegria o seu coração com aquilo que faz, fica olhando para a brevidade da vida e lamentando por ela. Então, assim, Eclesiastes nos apresenta uma ideia de que todo mundo trabalha, justos e injustos. E todo mundo tem o mesmo destino, a sepultura. E para a sepultura ninguém leva projetos, sonhos, realizações.
Mas o justo, que entende o valor, a qualidade, o benefício, o propósito último do seu trabalho, que é para a glória de Deus, ele se cansa, tanto quanto o ímpio. Só que ele vê valor no seu trabalho, ele vê valor no seu cansaço, né? Então, até no livro Sociedade do Cansaço, a ideia é de um cansaço proveniente da falta de sentido e propósito. Ou quando de redes sociais, ou a busca pela autossatisfação, pela autorrealização, a comparação com o do outro, produz um cansaço que nunca vai ser recompensado. Ele nunca vai ser suprido. Você pega a galera que trabalha a semana inteira, sem sentido e sem propósito, como correr atrás do vento. Se a galera acha que no final de semana, dormindo 12 horas direto, descansa. Não, não descansa. Você não recupera a falta de propósito. Você recupera sono, mas você não recupera a falta de propósito. A ausência de propósito naquilo que fazemos da vida sempre gerará cansaço. E aí, da vida com Deus, a família, do trabalho, a igreja, sempre vai ser um fardo. Não porque temos que fazer algo, mas porque a nossa vida não tem propósito no algo que fazemos. E a gente vive numa uma sociedade cansada, né? A gente tem essa realidade posta de que eu até desafio assim, a gente perguntar para 10 pessoas aqui na rua, 10 das 10 vão dizer que estão cansados, né? Não, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais o meu, sei lá, estudar, eu não aguento mais, né? A gente tem essa realidade posta do esgotamento, né? E então, como é que a gente lida com isso, né? Como cristãos, como é que a gente lida com essa realidade posta? O Helder já falou um pouquinho sobre isso, que está muito ligado ao propósito, né? Do que eu faço, por que eu faço, né? Então, quando eu tenho, perdão, quando eu tenho propósito, as coisas se tornam bem menos pesadas, menos. Não é que o cansaço não vai existir, né, Helder? Mas o cansaço vai ser recompensador, inclusive. Exatamente, Né? o cansaço sempre vai existir. Sempre vai Corpos existir. e movimentos cansam. É isso aí. Atividade cerebral cansa. Aham. Pensar dói. Então o cansaço não é um problema. O problema é a falta de propósito naquilo que fazemos que gera cansaço. E quando não há propósito, tudo é enfado da carne. Né? Qual a ideia de enfado da carne? Não é simplesmente você ter se cansado naquilo que você fez, mas é você não ter se satisfeito naquilo que você fez. E quando não há satisfação no que fazemos, aquilo que fazemos é sempre um fardo, é um enfado, né? É um peso, é uma desgraça. Né? Por isso que para muitas pessoas, eles usam a expressão, né, que vem da mitologia grega antiga, né, do Sísifo, que foi amaldiçoado, né, a ter que carregar, rolar pedra, morro acima, e quando chega no fim do dia, a pedra rola para baixo, e no dia seguinte. Tem muita gente que fala, né, eu carrego pedra enquanto descanso, né, ou descanso enquanto carrego pedra. Essa é uma pessoa que não tem propósito na vida. Ela não vê significado nas coisas que ela faz. Ela sempre estará cansada, mesmo dormindo, mesmo fazendo nada. Né? É por isso que o fazer nada sem propósito cansa. É verdade. É por isso que férias demais cansa. Porque as férias já cumpriram o seu propósito, mas a tentativa de extensão das férias é enfado da carne. Porque enfado da carne não é só querer ter muito de algo, mas é já não ter se satisfeito na medida certa que te completa naquilo que você já teve. Ou seja, parados também estão cansados. Em férias estão cansados. É verdade. Eu acho que também hoje, no tempo onde nós vivemos das redes sociais, tudo que a gente faz, a gente busca a aprovação dos outros, né? Acho que mesmo no nosso trabalho, se a gente faz algo e não há um reconhecimento, uma gratificação das pessoas, daquilo que a gente faz, a gente vive buscando mais e mais e mais. Tu acha, Helder, que esse excesso da busca da validação, do reconhecimento das pessoas leva também esse cansaço mental, do corpo mesmo, nos dias de hoje, sim ou não? Essa é até uma das teses do livro Sociedade do Cansaço, a busca por aprovação, a competição, performance. Nós vivemos uma sociedade de performance. É interessante que existem muitos artigos científicos até
falando sobre o impacto das redes sociais na comparação e insatisfação das pessoas por causa daquilo que elas veem nas postagens dos outros. Então você vê lá um colega seu, um amigo seu num restaurante tal, que de repente você não pode pagar por aquele restaurante. Uhum. Aquilo gera frustração. Frustração te derruba ou para alguns motivos, não, então eu vou trabalhar mais porque eu quero ter dinheiro para pagar o restaurante que hoje eu não tenho. Tá, mas não sei se ele quer o restaurante em si. Não sei se ele quer curtir a experiência em si do restaurante. Ele quer estar no mesmo ou lugar, ele né? quer estar no mesmo patamar ou realidade do outro. E é interessante, até existe a contraparte dos estudos, que é a pesquisa sobre gente que abandonou redes sociais. Não estou fazendo propaganda aqui para abandonar a rede social nem nada, né? Mas em algum momento talvez possamos conversar sobre isso, né? Mas é interessante como o alívio de estresse, de ansiedade, de pessoas que demitaram tremendamente ou abandonaram redes sociais, como elas alcançaram essa maior tranquilidade, né? Uhum. Ou seja, eu não preciso ficar me medindo por ninguém. A minha performance é pela competência com que eu quero fazer as coisas, não porque eu estou me comparando a alguém. Mas numa sociedade cansada, nós somos cobrados por isso, né? Ou por nós mesmos, ou pelos outros. Né? Lidar com isso não é fácil, eu reconheço. Sim. Não é? Eu acho que, tipo, tem mais uma das coisas que o livro traz, é essa, eu acho que casa com essa ideia de perda de propósito, que é a gente perder essa questão contemplativa da vida, né? De ser tudo tão corrido e tão... quando a gente tá descansando, a gente tá rolando o feed, né? A gente tá num momento a sós ali, no quarto, que antes a gente ficava olhando pra parede pensando, ou talvez até lendo a Bíblia, né? A gente tá com o celular na mão fazendo alguma coisa, a gente não tem mais atenção e a gente acaba... Ele até trata essa hiperatividade, né? A gente não tem mais um foco em coisas e isso talvez, né, deixe a mente muito mais cansada em escalas que levam a questões como depressão e burnout, porque a gente não para mais, né? E aí ele traz uma ideia de que, por vezes, a gente, como igreja, a gente tenta responder a isso. Vamos pensar em anos e anos atrás que a gente vem de uma sociedade em que os nossos pais não tiveram uma condição de vida muito, muito elevada, mas daí eles tentam desenvolver-se financeiramente para que o filho tenha aquilo que eles não tiveram. E aí a gente chega na igreja respondendo a isso com uma pregação de prosperidade, em que a sociedade está começando e uma grande parte dela ter esse contato e mais forte com a parte financeira, e aí a igreja responde, não, beleza, então se tu der assim, tu vai receber dinheiro em troca, se tu der tanto, tu vai receber... Teologia da prosperidade, enfim, né? E isso não vem... tipo, a igreja inventou isso no momento, mas ela vem como resposta a uma necessidade da sociedade que existia antes, assim como agora a gente tem essa questão do cansaço, essa questão de hiperprodutividade e tudo mais, e a gente tem a igreja em pregações positivas e não negatividade. É até isso que trata um pouco o livro. A gente não tem mais você deve fazer isso, isso, isso. Você pode fazer isso, você pode desenvolver, você receba a bênção, né? Toque na ponta do altar, enfim, né? Qual a nossa responsabilidade como igreja de tentar ensinar o oposto disso? De tentar trazer a contramão disso, porque a gente talvez esteja vivendo num momento em que a pregação do púlpito ela tem que ser para agradar o pessoal e não mais para confrontar pecados. A gente tem usado muito isso, né? E quando tu confronta pecados às vezes do púlpito, o Francesco que prega semanalmente, tu vai ouvir reclamação. Cara feia do pessoal, né? Já tivemos reclamação de usou muito a Bíblia. Que usava né? muito a Bíblia. já tivemos reclamação disso. O que foi um elogio pra mim, só deixar claro. Mas o que a gente pode fazer como igreja para tentar nadar na contra a correnteza disso, né? Dessa realidade, né, do evangelicalismo aí brasileiro.
desse, Sim, como eu percebo a igreja desse isso, cansaço. como é que a gente pode lidar com isso na Joia. igreja, né? Acho que tem muito até a ver com o Christian falou, né? Eu vejo, o Francesco, que existem algumas forças dentro da igreja evangélica brasileira que tendem ao caos e tendem ao cansaço. Cansaço espiritual, cansaço religioso, frustração da espiritualidade, por aí vai. Fiz até algumas anotações aqui. Eu vejo que tem pelo menos 6 elementos principais aqui, né? Legalismo. Sim. Legalismo, ele impõe sobre você a obrigatoriedade performática de cumprir um checklist, de que em cumprindo aquele checklist você é aceito por Deus. Ou seja, a sua aceitação ou aprovação diante de Deus é mediante o seu esforço por ter cumprido 10 tópicos, 20 tópicos, ou que seja 600 tópicos. Né? Talvez até daqui a pouco eu queira voltar um pouquinho ao legalismo. Porque que para mim ele é uma das maiores invenções do diabo dentro da igreja. É genial. Sim. Porque uma hora o checklist preenche, você conseguiu. E cria a falsa sensação de que Deus te aceitou. Isso gera cansaço. Um outro que eu vejo é o moralismo. Muito conectado ao legalismo, mas é o fazer pelo fazer, porque ser bom é bom. Então eu tenho que tentar ser bom. Tentar ser irrepreensível, justo em todas as coisas, porque as pessoas vão me aceitar porque eu sou uma boa pessoa. Né? Veja um terceiro, ritualismo religioso. Eu chamo isso de checklist, ou picar o cartão gospel, picar o cartão evangélico. Ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer oração, ofertar, servir no ministério e evangelizar. Pronto, cumpri meu checklist. Piquei meu cartão evangélico, tá tudo bem, eu sou um bom crente. Né? Então tem gente que se autocobra por não ter lido a Bíblia. Eu não estou dizendo que não devamos ler a Bíblia, mas quando ler a Bíblia é um simples ritualismo, isso traz enfado, isso traz canseira, porque você se autopune por não ter lido ontem. Ou seja, você se acha um desgraçado, um miserável. Né? Então você tem que se esforçar, correr para recuperar o de ontem com o de hoje, para não ficar em débito no final da semana. Né? Um quarto elemento que eu vejo é o ativismo ministerial. Igrejas entupidas de atividades, né? Oferecendo todo tipo de atividade e programas para todo tipo de membresia, com aquela ideia de que nós somos tipo de um shopping center que tem atrações, oportunidades para todo mundo. Ninguém aqui fica sem ser assistido. Eu lembro num seminário que eu dei aula por um tempo, que num pós-aula, estava lá na secretaria com a diretora, secretária, e chega um aluno se orgulhando de que no ano anterior, dos 365 dias do ano, 364 ele tinha ido para a igreja. Cara, esse cara é louco. Esse cara é louco. Dos 365, 364 ele foi para a igreja. Fico pensando, e a família desse cara? Ele era casado, né? E a família desse cara? Que ele acha que a vida cristã dele é? E isso eu diria até, né, bem dentro da pergunta do Christian, né, o que nós como igreja poderíamos fazer, quando pessoas que lideram igrejas impõem o fardo de que a espiritualidade delas é medida pela frequência em atividades, a ausência de um dos programas faz com que ela decaia em méritos diante de Deus. Não sei quantos de vocês assistiram, pelo menos a primeira temporada, que para mim é a que mais vale a pena, daquele seriado da Netflix, The Good Place, O Bom Lugar. Cara, genial. A primeira temporada é genial. Você faz coisas boas e ganha méritos. E tem muito crente que pensa que participar das atividades da igreja ganha mérito. Né? Deus está olhando para mim, porque afinal de contas eu fui na celebração, participei da reunião de jovens, fui na reunião de oração e por aí vai. Né? Um quinto elemento que eu vejo é a comparação midiática com outros ministérios. Sim. Impressionante. Né? Tem muita igreja querendo alcançar as mesmas coisas que outras igrejas, não tendo os mesmos recursos e as mesmas pessoas. Há uma diferença entre você postar para abençoar, alcançando pessoas que não estariam presencialmente, de postar para se exibir
e produzir inveja e insatisfação dos outros. E aí eu vejo que é coisa de molecada, né? Desculpa a expressão molecada, né? Não sei se vocês usam muito essa expressão aqui no Sul. Molecada para nós é o juvenil. É coisa de piá aqui. Piá. Coisa de O piá. amador. Coisa de piá. Amador. Né? Que ele olha aquilo e ele fala, cara, é isso que eu tenho que fazer também na minha igreja. Eu tenho que fazer esse tipo de programa, eu tenho que fazer esse tipo de atividade. Porque olha só, tal igreja fez e alcançou aquilo. Então eu também quero alcançar aquilo, logo tenho que fazer aquilo outro. E um último elemento que eu anotei aqui é uma má conceituação de espiritualidade. As pessoas não sabem o que significa espiritualidade. Na verdade, nem é o termo bíblico e nem que historicamente foi usado no cristianismo. O termo bíblico, usado predominantemente até o puritanismo, é piedade, que tem um significado bíblico-teológico, mas que por causa do iluminismo, com a distinção da crítica da razão pura, da razão prática, de Immanuel Kant, você vai atribuir à espiritualidade algo muito mais imaterial, não intelectualmente ou criticamente comprovado ou razoável. Então é aquilo que você tem. Então existe espiritualidade do indivíduo que acredita em gnomo, cristais e estrelas, até a suposta espiritualidade cristã evangélica. Então, assim, uma má compreensão do que seja espiritualidade produz cansaço. Porque pessoas acham que espiritualidade é fazer 3 pontinhos. Não, Uma isso receita não é pronta, né? espiritualidade. Isso pode ser a espiritualidade dos gnomos e cristais, né? Mas não é a espiritualidade cristã. Então, eu vejo que esses elementos, Francesco, têm produzido cansaço, esgotamento na igreja, frustração, né? Cresce, e eu lembro que em 2011 foi a primeiríssima vez que eu li sobre isso, um processamento do IBGE, ex-evangélicos. Lembra que a gente tinha até muitos anos atrás o católico não praticante, ou ou ex-católico? De 2011 para cá, já se começou a reportar nas pesquisas do IBGE sobre os ex-evangélicos. E hoje nós temos o movimento dos desigrejados. Inclusive tem um episódio nosso sobre desigrejados aqui. Legal. Depois que você terminar, rola para baixo e escuta aí. Assim, não estou legitimando ou justificando o ex-evangélico ou desigrejado, mas existe gente que entrou no movimento evangélico com motivações completamente equivocadas e por ter se frustrado abandonou. Eu entendo a frustração e abandono deles, porque eles procuraram aquilo que não é o cristianismo. Sim. Né? Eu acho que isso está muito ligado à religiosidade, né? A religião. E a religião, ela mata, né? Jesus não nos chamou para religião, né? Então, tudo isso que tu pontuou, para mim, talvez se dá pra gente, vamos dizer assim, colocar numa sacola tudo, eu acho que é religião, né? Uma religião no sentido de que não são coisas ruins em si. Ler a Bíblia, participar das atividades da igreja, fazer o que é certo, buscar ser justo, isso não é errado em si. A questão é que a motivação para fazer ou que eu desejo alcançar me mata, porque se não for amor a Jesus... Perfeito. Tá. Não, e o legal é muito claro e fácil tu enxergar o erro em questões de pregação da prosperidade ou da positividade e tudo mais. Mas essa lista que tu trouxe, ela, querendo ou não, ela tá no nosso ambiente, né? E se a gente não descuidar, a gente tá fazendo isso, né? A gente tá fazendo como uma checklist, né? É treinar o seu coração a não fazer por causa disso. Porque o ambiente de igreja, ele me parece, por vezes, por questões, né, históricas e tudo mais, o cara que vai administrar a igreja vai ser o empresário de sucesso da igreja ou alguma coisa assim, a gente coloca isso e acaba criando algumas questões empresariais dentro da igreja. E isso acaba sendo natural. A gente, é o checklist. Eu vou na celebração amanhã, porque senão vão me mandar mensagem perguntando por que eu não fui. Vão me incomodar com isso. E aí a gente chega no carinha que foi 364 dias na igreja no ano. Doideira, né? Mas ao mesmo tempo a gente vive uma tensão e como lidar com ela? Que é que muitos fazem pouco e poucos fazem muito. Como que a gente lida com essa tensão dentro da igreja de que às vezes tem uma pessoa que tem que cruzar e cabecear, porque senão ninguém faz.
Acho que um primeiro ponto que eu colocaria aí, Christian, a gente precisa de um correto entendimento do que seja o evangelho. Bem dentro do que o Francisco falou, Mateus 11 é sempre meu ponto de partida. Lá no seminário em Atibaia, eu tenho, dentro de uma matéria, eu tenho um conjunto de 3 aulas, que eu chamo de Breve Teologia da Vida Cristã. É interessante que é para os alunos do último ano. Eu espero o último ano, no último semestre, para falar para eles o que é vida cristã. E o meu ponto de partida é Mateus 11, 28 a 30. Eu queria ler, separei aqui o texto para ler. Eu acho que a gente começa a conversa por aí, Christian. Mateus 11, 28, texto muito conhecido, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vejo que o verdadeiro evangelho é um chamado ao descanso e ao relacionamento. O que eu acho interessante é Jesus não diz, venham à minha religião, venham ao meu checklist, venham ao meu padrão moral, venham ao meu partido. Não, venham a mim. Isso me leva até a pensar que o evangelho é muito mais uma pessoa do que simplesmente um conceito ou um código ético. Por isso dá a ideia de o evangelho é um chamado ao descanso e ao relacionamento. Por que descanso? Porque Jesus fez por nós o que nunca seríamos capazes de fazer. E quando entendemos que Jesus fez por nós tudo, nós descansamos. Porque nenhum dos nossos esforços seria capaz de produzir aceitação diante de Deus. Então, quando crentes não entendem que o cristianismo é um descanso e um relacionamento, eles vão ou se tornar omissos ou hiperativos. Bem dentro do que você falou, né? Que talvez mais por fim eu quero lidar um pouquinho sobre como pessoas que lideram igrejas deveriam pensar nisso. Né? E é muito mais fácil, né, Helder, eu ter um checklistzinho, né? Vamos combinar que é muito mais fácil. Muito mais. Eu faço um checklist, ó, vou marcando. Às vezes vou ter que me esforçar um pouquinho, mas eu vou marcando. E agora eu tô tranquilo, fui aceito por Deus, né? Eu sou um cristão melhor do que o Christian que não fez. Eu olho para ao redor e me sinto bem. Então é muito mais fácil do que um chamado de Jesus vem a mim. E óbvio que ele nos chama ao descanso, mas ao mesmo tempo é para a morte também, né? Tome a sua cruz e siga-me. Isso. E então é muito mais difícil, né? Um relacionamento com Jesus ele é muito mais profundo do que um checklist. E esse descanso não é inércia. Na verdade, até há muito equívoco em relação a descanso. Essa é uma outra aula que eu dou aí no mestrado em Atibaia, sobre a importância do descanso. Para muita gente, descanso é inércia, dormir. Não, isso não é descanso. Porque quando Deus descansou, ele não foi dormir. Ele foi para tantas outras coisas que a gente pode discutir também, exceto dormir. Claro, nós não somos Deus, nós precisamos dormir. Mas o descanso tem muitos outros aspectos além do dormir, além da inércia, além do ócio. Exatamente. Eu gostei muito da frase que tu usou ontem lá no nosso retiro, que o descanso é aproveitar, não sei se foi exatamente isso, mas aproveitar aquilo que o nosso trabalho nos proporcionou, né? Desfrutar, né? Então essa frase me impactou muito, porque a gente às vezes trabalha, junta coisas aqui para lá na frente conseguir utilizar, e lá na frente, de repente, tu esteja velho, cansado mesmo. Talvez nem chegue lá na frente. Talvez nem chegue lá. Então a gente, principalmente aqui na Serra Gaúcha, a gente tem essa condição quase que intrínseca nossa de juntar coisas para aproveitar lá na frente, numa aposentadoria ou quando estiver velho. Mas e o agora? Tu vai abdicar de repente da tua família? Tu vai abdicar dos teus amigos da igreja, enfim, para juntar
tesouros para utilizar lá na frente que talvez tu nem esteja mais aqui. Né? Então essa frase ontem me chamou muito a atenção e eu refleti muito sobre isso. Claro que é importante você ter uma boa gestão do teu dinheiro, do teu tempo e etc. Mas que isso não tome o lugar de Deus, que você não adore e não se dedique 100% ao teu trabalho, ao teu dinheiro e esqueça o restante que está, né, caminhando junto, né? Se dedique 100% ao seu trabalho, na medida que você deve se dedicar. Isso. O que você não pode fazer é roubar do esforço de outras atividades da vida para se dedicar mais ao trabalho. Devemos nos dedicar 100% à família, 100% ao trabalho, 100% à igreja, 100% ao ministério, 100% aos nossos amigos e por aí vai. Mas na medida que lhe cabe. Que cabe a cada Não é das tirando o atividades. percentual dos outros e colocando no trabalho. Isso, Exatamente. Então, isso. 100% do tempo para o trabalho é trabalho. Eu chamo isso de gestão de responsabilidades e papéis. Aí seria um outro bate-papo bem diferente. Sim. Eu não creio muito em administração do tempo. Tempo é só o espaço na agenda que você precisa para cumprir papéis e responsabilidades. Se você não sabe quais são os seus papéis e responsabilidades e o propósito de cada uma delas, o tempo nunca basta. Então, eu tenho que ser 100% dedicado ao tempo necessário para trabalhar. Mas eu não posso, né, igual o Francesco falou, tirar do tempo que eu deveria dedicar à minha família para acrescentar ao tempo que eu deveria dedicar para o meu trabalho. É isso que gera cansaço. É quando eu deixo de cumprir papéis e responsabilidades para focar numa única coisa, julgando ser a minha vida aquela única coisa. Isso é errado? Sim. É isso, é aquela sensação de o dia tinha que ter mais de 24 horas, Exatamente. a semana tinha que ter mais de 7 dias. Perfeito, perfeito. Ou o conceito de dia útil. Cara, que bizarro essa ideia. Dia útil, né? Dia útil. Por quê? De onde vem? Olha a mentalidade do cansaço. Dia útil porque nós trabalhamos. E os outros dias são o quê? São inúteis. Inúteis, porque não trabalhamos. Sim. Né? O conceito de negócio, a negação do ócio, que o Christian falou, né, numa das teses do livro, sobre o aspecto contemplativo, que para mim está intimamente ligado ao descanso, nós perdemos. Aquele chamado ócio criativo, nós perdemos. Né? Então, você vê a hiperconectividade, os estímulos. Que nem precisa mais do ócio criativo hoje com o chat GPT, no fim das contas. Né? Não, mas, cara, daria um outro bate-papo também. Né? Assim, sempre existiu gente folgada no mundo. Sim. O chat GPT só vai mostrar quem são. Né? A cola na escola. É só uma ferramenta que vai ser mal usada fazer a também. cola na escola era muito mais trabalhoso. O cara estudava pra fazer a cola. É isso aí. Entendeu? Como diz as ideias, mano. Ontem eu tava pensando em algumas coisas aqui pra falar no podcast, que hoje a gente vive numa sociedade cansada, aonde a gente tem tudo muito mais fácil e a pronto uso ao nosso redor, né? Por exemplo, aplicativos de pedir comida. Tu não precisa mais fazer comida, tu pode pedir todos os dias comida. Lucas, mas sempre teve entrega de comida. Mas, ou tu tinha que ter passado no restaurante, ou ter pegado na tua caixinha de correio o cardápio do lugar. Aí quando te desse vontade de pedir uma pizza de X lugar, tu ia ter que catar dentro das tuas gavetas aquele cardápio. Tu ia ter que ter aquela discussão em casa se tu ia pedir. Era mais trabalhoso. Né? Isso. Ou tinha que ligar, meu. Hoje e aí tu ia ter que ligar pro lugar pra pedir. Hoje não, hoje tu tem um catálogo enorme dentro de um aplicativo e se não quiser daquele lugar tu pede de outro, enfim. A gente tem tantas facilidades e mesmo assim a gente vive cansado, né? A gente não precisa mais pensar, a gente pode só jogar dentro do chat GPT, ele vai te dar uma tese enorme, mas né? É o ponto. Eu li uma entrevista com o CEO do iFood e a ideia dele é exatamente essa. Nós queremos liberar as pessoas do tempo que elas teriam para cozinhar para fazerem outra coisa. Eu amo gastronomia, amo cozinha. Eu também. A cozinha para mim tem um significado, tanto familiar quanto de descanso. Quando eu estou cansado, eu vou para a cozinha. A cozinha é um descanso para mim. Mesmo que sejam coisas muito trabalhosas, a quantidade de tempo que eu emprego no preparo de uma comida, para mim, não é um problema. Porque eu vejo propósito e significado no tempo que eu estou empregando. Eu vou escutar música, eu vou sair da teologia. Né? Vai ter um bom papo com os amigos que estão ali. Exatamente. Aquilo que a comida vai promover. A comida não é a razão. A comida é o meio de eu alcançar uma razão.
Então, quando o CEO do iFood falou isso, eu falei, cara, acho que ele não entende o que é comida. Acho que ele não entende o que é cozinhar. Claro, aquela pessoa que tem a profissão da cozinha, talvez esteja cansado de tanto cozinhar. Mas se ele encontra satisfação para a glória de Deus do cozinhar, aquilo o alegra, Sim. né? Então, assim, boa parte das pessoas não entendem o que significa cozinhar, o que significa dirigir, o que significa fazer uma planilha, e por aí vai todo o trabalho. Né? De novo, todo trabalho sem propósito é canseira. Canseira não Então, certo. assim, o cozinhar não deveria ser um problema. O cozinhar sem propósito é um problema. Sim. Pregar não é um problema. Pregar sem propósito é um problema. Ler a Bíblia não é um problema. Ler a Bíblia sem propósito é uma canseira. Então me parece que em Eclesiastes existe um trinômio muito legal. Tempo, modo e propósito. Dentro do bate-papo que eu conduzo sobre gestão de papéis e responsabilidades, eu volto a esse trinômio. Tempo, modo e propósito. São o tripé do significado das coisas que fazemos em Eclesiastes. Então, quando Eclesiastes diz há tempo para todo propósito debaixo da terra, significa o quê? Se você não tem um propósito, o tempo nunca basta. E se você não tem o melhor modo, o teu propósito nunca é alcançado. Então, esse é meu ponto, né? Quanto tempo eu preciso para da melhor forma ou do melhor modo possível alcançar esse propósito? Quando eu não tenho um dos elementos, as coisas ficam sem sentido. E aí eu me canso, eu me frustro, me perco no processo e por aí vai, né? É mais difícil de encontrar o descanso, inclusive, né? Porque Total. eu gosto muito da ideia de Jesus quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, né? A gente está falando de cansaço, enfim. E o sábado é descanso, né? O povo judeu no sábado não fazia nada, né? Mas assim, não trabalhava, né? Descansava. E Jesus, ele se declara como sendo o Senhor do sábado, né? Quando ele é repreendido lá, enfim, que os discípulos estão colhendo milho lá. Eu gosto muito dessa ideia de que o nosso descanso, ele é uma pessoa, né? Não é como a gente estava falando antes, não é um ócio, né? Não é não fazer nada, não é ficar dormindo 12 horas, 14 horas. Até porque a nossa coluna de idoso já não permite Já mais não permite também, né? mais, né? Dormir muito. Mas não é, até você estava falando do iFood, né? Fiquei pensando também, não é não cozinhar, né? Então final de semana eu vou descansar, eu vou ficar dormindo 12 horas, meio-dia, vão pedir uma comida, maratonar série, isso aí. Cara, que vida sem sentido. Isso aí. Então, a gente encontra o texto que tu leu lá de Mateus, é uma pessoa, né? É uma pessoa. Eu acho que isso é o cerne da questão toda, que a gente precisa entender que a vida cristã ela não é um conjunto de regras e filosofia, um estilo de vida, embora muita gente goste mais do estilo de vida cristão do que do Jesus, do cristianismo, né? É muito mais do que isso, é uma pessoa, né? Então o descanso eu vou encontrar ao ponto em que eu me relaciono com essa pessoa. E aí todas as coisas vão ganhar propósito, porque a partir disso é que eu vou trabalhar, que eu vou amar minha família, que eu vou servir. Que não quer dizer que não dê trabalho, que não seja cansativo, exatamente. que não tenha dificuldades e problemas, Exatamente. mas elas têm propósito e significado em Jesus. Eu estou, inclusive, tentando veementemente encontrar propósito no lavar a louça, porque é um trabalho... Mas eu sei que tem, mas tô na luta, porque todos os dias eu tenho que me concentrar e pensar, eu vou lavar a louça, eu vou servir minha família. Outro dia eu vi, não sei se foi combinado ou não, mas outro dia eu vi um desses programas de meio-dia aí da cidade, né, que sai para entrevistas na rua e tal, e uma das entrevistadoras foi conversar com garis na rua, limpando rua. E aí a mulher perguntou, né, a entrevistadora perguntou, a repórter, né, tá, o que você faz? Ele respondeu, eu mantenho a cidade limpa. Ele não falou, eu varro ruas. Eu falei, não sei se foi combinado ou não, mas foi muito legal. O cara achou o propósito do trabalho dele, né? Tô te ajudando aí com a louça. Obrigado. Me ajude, eu preciso de ajuda. Eu prefiro cozinhar. Eu também. Exatamente. Eu vou chegar lá. Fez 4 filhos pra não ter que lavar a louça. O cara fez 4 máquinas de lavar louça, né? Agora meus filhos saíram de casa já, né? Já aí tu vai ter que comprar a máquina de lavar louça. Isso, minha esposa já chegou, então agora tá na hora da máquina de lavar, né? Mas eu achei legal a resposta do cara. Ali sim, eu mantenho a cidade limpa. Não, eu mantenho a cidade limpa.
E, pô, ele encontrou um propósito no varrer a rua. Ele não deixa de varrer a rua, não deixa de ser pesado, ele tem que subir, descer ruas, carregar coisa, andar por 7, 8 horas no dia. Mas ele está limpando ruas, né? E mantendo a cidade limpa. O que é verdade, né? É verdade. Mas ele podia enxergar de outra forma, que é varro rua, sei lá. Varro rua, junto lixo. Junto lixo. Eu meto um migué aqui. Mas, ô Francisco, essa questão do Jesus, né, Senhor do sábado, o que ele quer dizer? Eu sou Senhor do descanso. Isso. Por quê? Porque você encontra descanso em mim. Ainda bem que tu trouxe de volta. Não é nos teus esforços. Naquela aula sobre teologia da vida cristã, eu uso 3 verbos que resumem muito da minha teologia, minha Elder, teologia de vida cristã. Participar, desfrutar e frutificar. O que eu quero dizer por participar? Por exemplo, Paulo, quando ele diz, nós morremos e ressuscitamos com ele. Ou, a vitória dele é a nossa vitória. Não. Eu já estava morto e eu não podia ressuscitar. Logo, eu participo dos méritos, da justiça, dos benefícios, da morte, da ressurreição, da vitória dele. Eu não estava com ele na cruz, mas a cruz dele é a minha. Eu ainda não morri, mas eu já tenho certeza da vida eterna. Porque ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Então, eu participo com ele ou nele de tudo aquilo que ele fez e que me cabe em termos redentores. Segundo, desfrutar. A vida cristã não pode ser de construção, mas de desfrute. Eu posso ler a Bíblia 20 vezes e Deus não me aceita mais por isso. A minha leitura bíblica não constrói posição. A minha leitura bíblica não me aproxima de Deus. Essa é uma outra mentalidade evangélica que não faz sentido. Você tem que orar para se aproximar de Deus. Você tem que ler a Bíblia para se aproximar de Deus. A minha primeira pergunta é a seguinte: o que uma leitura bíblica é capaz de te aproximar de Deus que Jesus já não tenha feito e te aproximado pela cruz? Se o incrédulo ler a Bíblia, ele se aproxima de Deus? Não. O novo e vivo caminho que tornou possível o acesso ao trono da graça é Jesus, não leitura bíblica. De novo, eu não sou contra a leitura bíblica. Amo ler a Bíblia e leio muito a Bíblia. Mas eu leio para desfrutar. Eu não oro para me aproximar de Deus. Eu oro para desfrutar de uma intimidade que eu já tenho com Ele em Jesus. Eu não vou à igreja para me aproximar de Deus ou me encontrar com Deus. Né? Eu vou à igreja para desfrutar com os meus irmãos e em comunidade de um Pai em comum que nós temos por causa de Jesus, o nosso Salvador. E a esse Deus nós vamos celebrar, a esse Jesus nós vamos celebrar. Então, eu falo muito isso na nossa igreja. Quando nós entendemos a obra completa de Jesus, que Ele fez tudo por nós e não deixou nada para que fizéssemos, para nos tornarmos merecedores da graça, da salvação, da eternidade de Deus, seja lá o que for, eu curto a vida em Jesus. Eu descanso, eu desfruto, eu aproveito. É que é um caminho contrário, né, Elder? Não é para obter isso que a gente faz. É porque a gente já obteve em Cristo e eu posso desfrutar dessas coisas. Perfeito. E o terceiro verbo é o frutificar. É a videira. João 15. Já estamos nele. O que te é possível fazer? Frutificar. Mas sabe o que é interessante? E é muito legal a linguagem. Boa parte das pessoas não presta atenção em João 15. Jesus é a videira. De novo a pessoa, né? Isso. E nós somos os ramos. Mas o ramo é videira. Logo, só somos alguém por estarmos em Jesus. Exatamente. E se frutificamos no extremo da videira, que são os ramos, a vitalidade da seiva, que é a videira. Nós não frutificamos frutos próprios. Nós externalizamos os frutos de Jesus em nós. Que é o que Paulo fala em Filipenses 1. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus. Quem é que frutifica em nós? Jesus. Por isso que qualquer ideia meritória de galardão na eternidade, tipo, eu trabalhei muito, me esforcei, fui um bom crente e tal, portanto agora aí tem uma coroa cheia de pedrinhas, uma casa cheia de tijolinhos, né?
ou sei lá, cada um tem umas ideias meio doidas aí sobre galardão na eternidade. Pronto, Jesus vai quase que bater palma para mim, né? Parabéns, você conseguiu, você se esforçou, você foi muito bom. Não, não. Até Hebreus 13 fala que sacrifício de louvor, o qual é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Até o louvor que eu rendo a ele é fruto da justiça dele em mim. Então, que mérito tenho eu nas minhas obras? Nenhum. A fé não é nossa. A fé não é nossa. Ou exatamente. seja, eu externalizo a vitalidade da videira. De tal forma que quando pessoas verem os frutos do Helder, elas não tenham dúvidas que foi Jesus. Porque isso não é o Helder. O Helder é o exato oposto disso. O Helder não é capaz disso. Então, quando eles veem os frutos no Helder, a sua bondade, a sua justiça, o amor à sua família, né, o fazer as coisas certas, as pessoas vão dizer, cara, não é possível, só pode ser Jesus. É isso aí. Isso é frutificação. E quando a gente entende o resultado das nossas boas obras como a demonstração da justiça de Jesus, isso nos livra da comparação, da mentalidade meritória, construtiva, né? E por aí vai. Não, assim, eu não estou dando nenhuma força ou ajuda para Deus. Eu só estou demonstrando toda a força e ajuda que ele já me deu em Jesus, né? Acho que isso torna o cristianismo muito mais leve, cara, Sim. muito mais tranquilo. Tem que fazer um monte de coisa? Tem, Sim, porque sim. demonstra Sim. a tua vitalidade em Jesus, né? Eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou frequentar uma igreja, vou ajudar o próximo, por aí vai. Tudo não para construir, mas para demonstrar. E fazer isso fica muito mais leve, como tu falou, né? Total. Fica muito mais leve. Eu acho que é o que a gente tem que entender, que a gente vai ter que fazer muita coisa, mas com o propósito, Sim. né? Mais de demonstração do que construção. Eu lembro que um dos maiores desafios na educação dos nossos filhos foi o seguinte: eles eram repreendidos por fazer o errado, porque o errado é sempre errado, porque contraria a verdade de Deus, a justiça de Deus, então tem que ser reprovado. Em alguns momentos, até com certa raiva, assim no coração, eles diziam, mas eu não consigo. Eu falo, eu sei que você não consegue. Eu não estou pedindo para que você consiga. Eu só estou falando para que você dependa daquele em quem você consegue. Jesus. Eu não estou falando sobre um padrão moral. Eu estou falando sobre um relacionamento com alguém. Dependência. Confiança em Jesus. Você não consegue, e eu não tenho dúvidas disso. Eu nunca esperei que você conseguisse. Mas eu tenho que te repreender para que você olhe para a justiça de Jesus. É isso que me leva a dizer que toda disciplina de filho é a oportunidade de levá-los para a cruz. Não é só reprovar o erro, mas é dizer por que o erro é errado em relação à justiça de Jesus e apontar para Jesus em quem eles vão conseguir. E não é o meu padrão, é o padrão de Jesus. O meu padrão, eles não conseguem alcançar. Sim. Não conseguem. Porque o meu é falho. Ele é míope. Ele é errado. O Jesus é possível. Nele. E com ele. Amém. Amém. A gente vai cobrar o episódio de hoje, viu? Você que ouviu até aqui. Eu ia deixar essa frase pro final, mas eu vou dizer o seguinte. Eu adoro, acho muito bom quando vem convidados aqui, e todos que vieram aqui são maravilhosos. Mas quando a gente tem uma aula dessa, onde a gente não precisa falar absolutamente nada, é muito bom. É muito bom. Glória a Deus. A gente tem umas questões já encaminhando aí para o nosso final, que são mais práticas, né, Helder? Mas algumas implicações, aí, alguns desafios, né? Porque, claro, já falamos muitos aqui sobre essa questão do cansaço, do esgotamento, né? E a gente, obviamente que se nós chegamos à conclusão que nossas vidas estamos praticando algumas coisas que nós comentamos aqui que estão erradas, a gente precisa buscar mudança, né? Porque uma coisa é só eu detectar, saber que eu estou errando, né? Isso é uma parte do processo. Tu dá os passos na direção de uma mudança, de arrependimento, enfim, é uma outra coisa, né? Então uma coisa é saber que eu errei, ou que eu estou errando, ou que eu estou deixando de fazer o que eu deveria, e outra coisa é eu colocar isso em prática no sentido de buscar uma mudança de vida, assim. Então alguns desafios, né, implicações aí que tu comentou que queria nos trazer, então, por favor. Eu posso ir mencionando e a gente claro, vai costurando. Talvez um dos textos que eu mais goste das cartas de Pedro seja 2 Pedro 1.
visto que por seu divino poder já têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Ou seja, em Jesus já temos absolutamente todos os recursos. Não há nada que Deus requeira de nós que Ele já não tenha nos dado capacidade em Jesus. Lembra de o finalzinho de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, no contexto de santidade. Fiel ao que vos chama, o qual também fará. Ou Filipenses 2, né? Dele vem o poder e o dever. Efésios 1, 2, eu acho que é que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. 1, 3, isso, perfeito. Ou 3. seja, já temos em Jesus. E outro texto que eu gosto é o de Crônicas 29, 1 Crônicas 29, oração de Davi. Não há nada que te ofereçamos que de ti já não tenhamos recebido. Cara, que legal. É sensacional. Ou seja, eu não tenho, diferentemente do coach, que tenta buscar uma força interior, não. Eu tenho certeza que eu não tenho força interior. Eu tenho certeza que eu não tenho capacidade própria. Por isso que eu vou para a fonte inesgotável de capacidade e possibilidade, que é Jesus. O Evangelho é um chamado ao reconhecimento da incompetência e incapacidade. Né? Ele é o que eu não sou, ele pode o que eu não posso e ele faz o que eu não faço. Quando eu reconheço isso, a vida cristã se torna mais possível. Né? Eu não consigo perdoar, é verdade. Deus nunca pediu que perdoássemos por nós. Ele sempre disse, perdoe como vocês foram perdoados. Em Jesus, vocês podem perdoar. Né? Então, em Jesus temos absolutamente todas as coisas. Por isso que Jesus fala, né, vinham a mim e aprendam de mim. Não é aprendam de si mesmos. Não é aprendam por si mesmos. Aprendam de mim. Né? Eu tenho muito para ensinar para vocês. Então, em Jesus, temos absolutamente todos os recursos, todas as possibilidades e por aí vai. Isso é o que o mundo prega totalmente ao contrário, né? A gente, dependendo de Jesus, a gente consegue chegar ao descanso. E o mundo hoje não. Dependa de você mesmo. Trabalha mais, se esforça mais, junte mais. Na frente você descansa. E o cristianismo é totalmente ao contrário. Dependa de Cristo. Aprenda com Cristo. Chegue até Ele para conseguir. Isso exige muita humildade, né? E Total, até como comentou ontem, a humildade é quase hoje em dia é quase um xingamento. Demeritório, assim, um negócio. É ruim você ser humilde, né? É ruim, né? Na visão do mundo. E isso exige muita humildade. Eu reconhecer que eu não sou eu, que eu não faço, que eu não consigo, que eu dependo de Jesus para fazer todas essas coisas, é muita humildade, né? O livro, né? Voltando pro livro da Cidade do Cansaço ali, ele até fala, né, disso ser solitário, né? Ser um sofrimento solitário e completamente egocêntrico, né? E como ter que admitir que nós não temos nada e que dependemos de Jesus em todas as circunstâncias é revigorante, ao mesmo tempo que nos conduz a olhar com olhos de amor para o próximo, que ele tu deu o exemplo dos filhos e da disciplina dos filhos, mas a gente que está na igreja, a gente sabe que a gente vai ver isso em todas as pessoas, né? E no erro e na falha do outro, esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor, eu sei que você não consegue, mas por Jesus, Jesus, a gente está te convidando, né? Até a disciplina eclesiástica nisso, né? Perfeito, em Jesus a gente está te convidando a olhar para Ele para que tu consiga. Não é falta de amor, pelo contrário. A gente te ama tanto, Jesus te ama tanto que a gente não pode te deixar do seu jeito. Exato. E como isso, no fim das contas, é um convite a amar o próximo, é um convite a viver em comunidade, é um convite a ir contra esse egoísmo, esse individualismo da sociedade do cansaço, como isso também é um convite a se alegrar e a encontrar alegria na vida cristã, e não só peso, não só fazeres, não só compromissos de fim de semana e talvez de dias à noite em que a gente podia estar fazendo outras coisas que aos olhos do mundo e do nosso cansaço parecem melhores, que é sentar e assistir Netflix, que a gente viu aqui que é completamente inútil. Tem seu lugar e seu valor, perfeito, mas o lazer tem seu espaço. Não é... O excesso de lazer é enfado. Isso. E isso é sensacional, assim, perceber como enxergar, é só uma mudança de ótica, né? Uma mudança de percepção,
uma cosmovisão diferente. Cosmovisão a gente gastou nos últimos 10 anos essa expressão. Mas de como enxergar de uma maneira diferente pode tornar tudo mais leve e tudo mais real, mais bíblico, obviamente, né? Mais aquilo que as verdades bíblicas nos trazem. De como a devocional não precisa ser aquele peso que a gente vai, tá, beleza, vou ficar 30 minutos no meu quarto, quietinho, esperando ver se Deus vai falar alguma coisa, e dizendo, Deus, fala pra eu ouvir mesmo, ou escreve ali na parede, se é pra eu fazer isso mesmo. A gente fica testando Deus com sinais, mas não, cara, a palavra desfrute foi algo que me pegou bastante no episódio de hoje, de desfrutarmos, aproveitarmos, usufruirmos de algo que Cristo já conquistou para que a gente pudesse ser completo nele. E nessa ideia de desfrute, você falou aí de implicações, Francisco, entra muito o conceito judaico de Shabá, sábado ou descanso. A gente tem uma ideia equivocada de descanso. Para nós, descanso é dormir, fazer nada, ficar parado. Só que na sociedade do cansaço, ficar parado é ruim. Você pega uma tela, você pega um celular, você assiste uma série, maratona por 7, 8 episódios e por aí vai. Ou seja, você nunca está parado. Né? Olhando um pouquinho para a Escritura, né, a Bíblia fala que Deus descansou. E alguns, né, falam, por que Deus descansou se ele não cansa? É para dar o exemplo. A resposta é errada. Desde quando Deus precisa dar exemplo para algo que ele ordena? Não, a autoridade de Deus não demanda exemplo dele para que eu obedeça por constrangimento. É só ele mandar, isso basta. Né? Por que Deus descansa? Porque descanso está intimamente ligado à contemplação, desfrute. Deus foi contemplar. Lembra que ao final de cada dia Deus avalia e emite um juízo do que ele criou? E no final de tudo, o que ele foi fazer? Curtir o que ele criou. Desfrutar, contemplar. E aí eu volto a uma ideia que eu gosto demais e incorporei muito na minha linguagem, que é a ideia de levar os olhos para passear. Por exemplo, você viu como pessoas caminham na rua? Olhando para o chão. Sim. As pessoas caminham olhando para o chão, elas não olham mais as coisas à sua volta. Para as pessoas, para os prédios, para as árvores. Até mesmo em volta de um lago, onde eu moro tem um lago muito bonito, onde eu e minha esposa caminhamos regularmente, não é incomum você ver gente caminhando olhando para o chão. E quando eu falo, Ju, vamos caminhar, né, para minha esposa, eu falo, vamos levar os olhos para passear. As pessoas param de sentir o cheiro das coisas. Eu sei que numa cidade grande talvez não sejam dos melhores aromas. Mas, por exemplo, se nós vamos... Mas no campo também tem suas dificuldades de cheiro, vai. Tem sim. Mas, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, um passeio, alguma coisa. As pessoas não param para desfrutar e curtir. Né? Elas não param para contemplar a beleza das coisas, a diversidade das cores, ou o fruto do seu trabalho. Né? Esse equilíbrio, que eu até falei no retiro de casais ali, né? Esse equilíbrio entre o prover para o futuro, mas também o desfrutar do presente. Pessoas que só trabalham para curtir quando se aposentarem, são pessoas que chegam cansadas na aposentadoria. Porque elas não desfrutaram parte do seu trabalho e recursos enquanto os ganhava. Né? Eu até falei, seja sábio, mas divida um percentual dos teus ganhos para o desfrute hoje e uma outra parte para o amanhã. Então, assim, descanso é contemplação. Né? O sábado para o judeu é contemplação, é desfrute, é dependência. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Aí teve um jovem, eu preguei uma vez, Salmo 127, o cara chegou na boa, ele falou assim, Deus dá aos seus amados enquanto dormem? Sim, então quanto mais eu dormir, mais Deus vai dar. Eu falei, não é bem assim, não. Não é assim. Mas o que é a ideia? Qual é a ideia de aos seus amados Deus dá enquanto dormem? Aqueles que entendem que o descanso é o não fazer
para se beneficiar de uma provisão que só Deus pode dar, eu descanso com tranquilidade, porque eu sei que Deus é a provisão do meu não trabalho. Porque na mentalidade produtivista, trabalhar é ganhar, ganhar é poder, poder é fazer. Se eu não trabalho, eu não ganho, se eu não ganho, eu não posso, se eu não posso, eu não faço. Mas em que sentido o descanso é provisão ou dependência? Deus provê naquilo que eu não produzi. E é por isso que ele me manda descansar. Porque se eu não fizer isso, eu vou achar que todas as coisas são fruto dos meus esforços. Isso é soberba. E se tem algo que Deus sabe abater, são soberbos. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso com eles. Amém. Glória a Deus. E tem também o descanso no sentido de ócio. Sim, sim. Que eu falo fazer nada para a glória de Deus. Sim. É importante. Mas a gente não sabe mais fazer isso também. Não sabe. Eu ia falar isso. Os estímulos, as telas. Né? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa. Eu gosto muito de escutar música. Muito, muito mesmo. E é legal porque o Spotify, ele, né, o serviço de streaming ali me dá quanto tempo de música eu escuto por mês. Sim. A minha média é 11 a 12 mil minutos por mês. Nossa. É muito. É muito. Eu bato 120 mil minutos por ano em média, né? Eu amo escutar música. Aí eu falei para ela, Ju, eu não sei se eu gosto de escutar música por causa da música ou porque eu tenho medo do silêncio. Né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E com sinceridade, às vezes eu faço para mim. Sim, sim. Será que eu tenho medo do silêncio? Será que eu não quero lidar com o silêncio que pode me fazer pensar em coisas que eu deveria pensar e eu quero evitá-las? Né? Então a gente não sabe mesmo ficar parado ou fazer nada para a glória de Deus, né? Tá sempre em movimento. A gente estava no retiro esse fim de semana e eu deixei meu celular de lado. Esqueci dele. Incontáveis vezes eu senti ele vibrando na minha perna sem estar comigo. Loucura, cara. Tem um nome isso aí, ou colocar a mão no bolso pra ver sim, tem um nome, é loucura mesmo. É loucura. Mas eu acho que... Síndrome da perna vibrando. Que é o Ricardo Barbosa, eu acho. Algum livro, acho que é aquele Caminhos do Coração, alguma coisa assim, ele fala sobre esse negócio de ficar em silêncio e parado. 20 minutos, assim. E ele fala no livro que é um desafio muito grande, gigante, porque não... Cara, isso já tem alguns anos, aquele livro. Hoje eu acho que o livro tem décadas já. É mais latente ainda, assim, né? Ficar sem fazer nada por um tempo... por isso que o dormir é necessário. Sim, sim. Mas a gente tá tão ansioso, que nem dormindo, muitas vezes a gente desliga. Tu tá ali com o teu corpo... inerte, vamos dizer assim, mas a tua cabeça tá sempre... eu sonhei que tava pregando essa noite. Conta como trabalho. Mas muitas vezes quando tu enche a tua cabeça de tantas coisas, a tua mente não desliga, tu fica processando, e tu acorda às vezes mais cansado do que quando tu foi dormir. É aí que vem esse convite a enxergar esse salmo até que Deus está, enquanto dormimos, ele cuida das coisas, né? E, cara, quantas vezes vai dormir ou com o estômago ruim, de ansiedade, ou acorda no meio da noite pensando em coisa do trabalho e tudo. E como a Bíblia nos convida a viver um outro tipo de vida. Essa dependência e confiança no Senhor, isso é descanso. É montar sobre a capacidade de Deus, né? E aí tu tem uma palavrinha, né, aos pastores, né, Elder? Os eu líderes. Queria deixar, Francisco, para quem lidera igreja, lidera ministérios, né? Eu enumerei 5 elementos aqui, né? O primeiro deles é, não sejam como os fariseus quando Jesus fala, vocês atam fardos pesados demais. Tem muitos líderes de igreja, de ministérios que impõem fardos aos membros. De frequência, de presença, de performance, de checklist. Não estou dizendo, de novo, né, que não devamos fazer as coisas, mas nunca para alcançarmos algo, nunca para construirmos algo. Então, eu diria, cuidado, especialmente aqueles que pregam, cuidado para não tornar a vida cristã um checklist. Cuidado para não comunicar a ideia de que se as pessoas fizerem tudo aquilo que ele está mandando, ou cumprir tudo que ele está exigindo,
ou participar de todos os eventos que a igreja proporciona, a pessoa aceita por Deus. E que não fazer ou não cumprir, a pessoa rejeitada por Deus. Acho que uma segunda palavra que eu daria é uma expressão que se tornou lamentavelmente muito comum no nosso meio de alguns anos para cá, que é o tal do abuso espiritual. Muita gente, cara. É verdade. Pastorei uma igreja também, né? Tenho 25 anos de ministério pastoral nessa igreja que eu estou há 4 anos, desde 2022. Quanta gente chegando machucada, cansada, frustrada, muito escaldada em relação à igreja, não querendo envolvimento tão profundo por causa de realidades pelas quais passaram, de abuso, de manipulação, de autoritarismo, galera da cobertura espiritual aí que oprime, né? Isso é pecado. Judas e Pedro, né, as cartas nos lembram que Deus vai tratar desses indivíduos de forma diferenciada. E para mim, pelo próprio texto de Judas e Pedro e do sermão profético de Jesus, os caras não são crentes. Eles não são crentes, porque eles não entenderam o evangelho, eles não entenderam o ministério, e eles são lobos vorazes, eles são pastores que a si mesmos se apacentam, né? Toda aquela linguagem de Judas, né? Deus vai tratá-los de forma especial, né? Se alguém que nos escuta está nesse caminho, saiba que Deus vai tratar de um jeito diferenciado quem comete esse tipo de coisa. As ovelhas são de Jesus, o supremo pastor é ele. Nós somos cuidadores temporários de um rebanho que não é nosso. Enquanto ovelhas também, né? Isso, Enquanto perfeito. ovelhas também. Né? Pedro lembra, 1 Isso. Pedro 5, um dia nós vamos prestar contas ao supremo pastor. É isso aí. Né? Eu cuido de rebanho alheio, né? Não é a minha igreja, não é o meu rebanho. Né? Um terceiro desafio é ensinem o evangelho e nada mais. O que eu quero dizer nada mais? O evangelho ele é tão multifacetado. As insondáveis riquezas da glória de Cristo são tão profundas que o evangelho basta. O Dietrich Bonhoeffer fala, né, que no discipulado Jesus é o conteúdo, Jesus é o currículo. Claro, existe um viver de modo digno do evangelho, mas é por causa do evangelho. Não é por causa da minha igreja, não é por causa do meu checklist. Ensinem o evangelho. O evangelho liberta, a verdade liberta. A vida em Jesus traz descanso. A vida em Jesus traz satisfação. Um quarto que eu diria, né? Estruturem igreja simples. Em seus programas, em suas atividades, em suas estruturas, em suas exigências. E eu não estou dizendo o seguinte, o mundo é corrido, logo vamos aliviar na igreja. Não. Eu não estou dizendo termos igreja simples para sobrar mais tempo para as coisas do mundo. Não, eu estou dizendo, tenha uma igreja simples nas suas atividades, nos seus programas, para que isso favoreça muito mais o pastoreio, a comunhão e a intimidade, do que medir espiritualidade pela frequência em 10, 15 programas na semana. Isso não faz sentido. A igreja existe para reunir os crentes, promover o pastoreio, de tal forma que eles glorifiquem a Deus. Que todo o programa, que toda a estrutura da igreja favoreça isso. Porque qualquer coisa que não tenha propósito gera frustração e canseiro. Se o propósito da igreja é esse, que todas as suas atividades e programas favoreçam a isso. E por fim, a importância do sacerdócio de todos os santos. Pastores estão cansados, sobrecarregados, beirando o burnout, e eu já perdi 2 colegas de ministério para o suicídio. Um deles foi meu colega de seminário, posteriormente meu aluno. O outro foi um colega de ministério na cidade de Ribeirão Preto, e eu poderia citar vários outros casos. Tá? Surtados, cansados, lidando com burnout, por quê? Porque acham que eles são a resposta de Deus para a igreja. Não. A igreja tem um cabeça e não é o pastor, é Jesus. Quando pastores não enfatizam, não ensinam o sacerdócio de todos os santos, eles se acham ponto de convergência, de centralidade e sustentação da igreja. Não, a igreja é composta por crentes, que todos eles trabalhem, e eu volto a um ponto que o Christian levantou lá atrás, né? Poucos fazendo muito. É verdade. Né? Deveremos continuar exortando, incentivando, cobrando, capacitando, para que os muitos outros também façam. Mas que nunca nenhum líder assuma para si a responsabilidade primária ou última
da sustentação da igreja. Tem muito pastor que não tira férias porque tem medo do que vai acontecer com a igreja naquele tempo de férias. Se ele acha que a igreja está em pé por causa da presença dele, ele não entendeu o que é a igreja. Né? Então, quando nós ensinamos o sacerdócio de todos os santos, aqueles que lideram a igreja estão dizendo: eu sou só um membro da igreja. Eu sou mais um membro como pastor. Na verdade, eu até trabalho, Francisco, pastoreio é um dom. Não é uma posição, um status. É um dom. Como outros na igreja, que me dá algumas responsabilidades, alguma autoridade, mas não faz com que a igreja aconteça por minha causa. Então, quando a gente não entende isso, o pastor ele vira um funcionário da igreja, ele é medido pela performance e ele deixa isso acontecer. Não pode. Ele é um membro do corpo, que serve ao corpo por um dom que Deus lhe deu, que é o de pastorear, o de ensinar, e por aí vai. Então, quando enfatizamos o sacerdócio de todos os santos, que uma verdade tão cara para a reforma protestante, especialmente na estrutura clerical católica antiga, né, que permanece até hoje. Aqueles homens deram suas vidas, especialmente Lutero, Calvino e posteriormente outros, né, para lembrar o quê? A igreja é composta por crentes. Que eles sejam o movimento da igreja, não simplesmente o seu pastor. Então seriam algumas considerações aqui finais que eu faria para quem lidera, né, quem pastoreia a igreja. Alguma consideração final aí de vocês, restante? Só, primeiramente, agradecer a presença do Elder aqui. Até te emociona, né? Me embargou a voz. Glória a Deus pela tua vida. É sempre bom receber homens de Deus aqui no nosso humilde podcast. Essa aula, meus amigos, isso aqui devia ser cobrado, né, em recorrência no cartão de crédito de vocês. Mas enfim, eu acho que Mateus 11 é o nosso caminho, né? Descansar na pessoa de Jesus. Saber que sem ele não conseguiríamos nada, absolutamente nada. E se você está cansado, sobrecarregado, né, corra para ele, que ali você vai encontrar o seu descanso. Então, meus amigos, ouça novamente esse podcast. Se você ficou ainda com algumas dúvidas, enfim, só arranhamos de novo, né, a superfície do assunto. Mas Jesus Cristo pode socorrer desse teu cansaço, desse teu burnout, enfim, né? Que você possa estar levando essa palavra também para aqueles que você conhece que estão mergulhados nesse cansaço e que precisam de uma palavra de socorro, de alento. Então, mais uma vez, obrigado, Elder. Valeu, privilégio meu. Obrigado, Elder. Foi um episódio sensacional. Acho que tem muito a ruminar, né? Muito a pensar de tudo que foi dito, enfim, né? Se você chegou até aqui, grave e salve esse episódio para ouvir pelo menos uma vez por mês, porque vale a pena. É verdade. Acho que tem verdades aqui que elas são completamente contrárias àquilo que a gente costuma viver quando bota no modo automático a nossa vida, e acho que vale a pena salvar para ouvir e relembrar essas verdades, né, no decorrer do ano, quando a coisa pega fogo e a gente esquece, né, das prioridades. E, enfim, gente, o descanso é uma pessoa. O descanso é entender que essa pessoa já conquistou qualquer posição que a gente possa ter diante de Deus. Então, Jesus Cristo, glórias a Ele e não a nós, que saibamos viver nessa perspectiva, entendendo que temos descanso na conquista de Cristo Jesus na cruz. Muito bem, então, Elder, mais uma vez, cara, muito obrigado pelo tempo aí, final de semana, hoje, muito bom. O pessoal te acha na internet onde, Elder? Cara, eu não tenho nada meu produzido, exceto de todos os lugares pelos que eu passei. Então, se você digitar Elder Cardim, você chega em algo. É meu, mas não tá organizado por mim. Entendi. Não patenteei. Essa não é uma habilidade minha, não tenho habilidades com redes sociais. O podcast é @solamentopodcast, em né? todas as plataformas digitais. Aí, segue a gente lá. Mais uma vez, brigadão. Valeu. E obrigado por você também que nos ouviu até aqui. Bastante coisa, né, pra pensar, digerir, ruminar, enfim, ouvir, reouvir. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio, se Deus
Deus permitir, né? Quase dezembro já. Quase vai dezembro, ser quase hein? sobre Jesus já. É verdade. Mês que vem vamos estar já de toquinho de Papai Noel. Isso aí. Valeu, gente. Valeu, um abraço.